A FIEP ela tem um caderno que ela consulta os empresários, os sindicatos, quais são as principais demandas, o que mais está interferindo na indústria paranaense. E a gente acaba tendo aquela primeira tecla, reforma tributária, reforma fiscal, reforma política. Perfeito, eu acho que isso há quase que uma unanimidade nacional. Aqui no Paraná não é diferente. Temos a grande questão dos juros. Juros agora que nos últimos meses, infelizmente, tiveram uma elevação dos juros. Isso é uma contingência do mercado. O mercado é que regula esse percentual do que é plausível ou não. Mas isso é uma demanda que automaticamente se regula, que nem a gente está falando pelo próprio mercado. Outra demanda, e é uma preocupação forte, e isso é mais FIEP, a questão da formação e qualificação da mão de obra. Nós temos uma grande responsabilidade, enquanto Senai, de atender essa demanda do Estado. O ano passado, o Senai teve 170 mil matrículas, atendendo em todas as regiões do Paraná, em todos os segmentos produtivos do Paraná. Esse ano nós temos um desafio. Nós pretendemos superar esse número passando de 200 mil matrículas. Isso vem atender uma grande demanda que o mercado está exigindo nesse momento. Dentre outras, até essa questão do próprio salário mínimo regional, salário mínimo nacional, que é uma preocupação que os empresários também acabam tendo, né? Vamos falar ponto a ponto. Por exemplo, no cenário nacional, o relacionamento é com a mesma linha de pensamento. Perfeito. Foi de Lula para Dilma. Tem uma outra mudança ali, mas não deve mudar muito. Basicamente a mesma linha. O que é curioso é ver na discussão, por exemplo, do salário mínimo nacional, esse número 545, com quem deveria puxar para cima, tentando segurar, que é o governo da Dilma, e a oposição de PSDB e Democratas tentando puxar para cima. Puxar para cima. Vai entrar para a história essa discussão. E já acho que nos últimos anos é marcado no próprio governo Lula. O governo Lula que trouxe até as suas centrais sindicais para dentro do governo. Eu acho que isso não é nenhuma crítica, absolutamente. Eu acho que se ele tem uma vertente dos trabalhadores é perfeitamente normal. O que a gente percebe é a mudança de postura. Enquanto estava em cima do palanque é uma coisa, lá embaixo do palanque era outra. Agora no Congresso Nacional essa mesma discussão. R$1 é motivo de briga, de embate. R$5, não, 545, 550, 560. Né? E o que a gente percebe que muda-se um pouco de discurso quando você está na oposição, que nem você mesmo falou. Hoje a oposição está querendo levar para cima. Mas acho que o grande mote disso tudo, claro que tem que ter um marco regulador. Isso é necessário até para que não haja injustiças no campo social. Mas que o que melhor pode acontecer, e aqui no Paraná, num jornais de maior circulação no domingo, a gente percebeu que o mercado de trabalho está tão aquecido, mas tão aquecido, que tem funcionário querendo ganhar 1.000 e as empresas não querendo pagar 1.200. Um exemplo. Né? Quer dizer, o mercado de trabalho, o mercado é que regula tudo. E o que realmente o governo deveria deixar de fazer, principalmente aqui no estado do Paraná, é de interferir nessa questão do salário do mínimo regional. Esse mínimo regional que está sendo pleiteado e reivindicado pelas centrais sindicais tem sido motivo de fuga de muitas indústrias do Paraná. Então, acho que o que a gente deveria fazer é um nível de discussão no bom senso. Industriais e trabalhadores, através das suas centrais sindicais, junto com o governo, nós deveríamos dialogar mais, não ficar em campos opostos nos degladiando. Eu acho que esse seria o bom senso. A gente já vai falar a respeito da questão do salário mínimo estadual também, mas antes um pouco mais sobre essa discussão nacional. Por exemplo, no ano passado, a FIEP aqui elaborou aquele movimento para alertar para a sombra dos impostos, a carga tributária do governo federal realmente ela está elevada. A FIEP jogou para o consumidor de ponta final essa situação, para ele, tentou esse diálogo com a população. Depois desse movimento aí, como é que ficou essa questão, essa situação em atendimento de alguma reivindicação, ou pelo menos expectativa? Na realidade, o movimento é muito interessante, a pergunta é pertinente. Nós tínhamos até segunda-feira passada, tínhamos 1.200.000 cartilhas. Hoje nós temos 1.500.000 cartilhas distribuídas. E nós já fomos procurados por várias entidades, inclusive o Conselho de Contabilidades do Paraná, e inclusive do próprio Nacional, para que esse movimento não fique simplesmente aqui no Paraná. E esse movimento já está acontecendo com a própria OAB, com o IBPT também, com o Instituto de Engenharia, enfim, com várias entidades, com a FEComércio, com a FACIAP,
para mostrar para a população, porque há um desconhecimento. Eu lembro quando nós fizemos o lançamento, que vocês estavam presentes, você fez várias perguntas até mexendo com essa questão. Mas por que disso? Realmente, é mostrar para o consumidor que os industriais, os comerciantes, eles são arrecadadores. Quer dizer, que quem paga o tributo é você, consumidor, eu, consumidor, o nosso câmera aqui, consumidor, todos nós é que estamos pagando esse tributo que é recolhido para os cofres do governo. E esse percentual chegando próximo a 40%, ele está insustentável. A boa notícia, eu acho que fica por conta da nossa presidenta, Dilma, que recentemente falou que das reformas que ela pretende implementar no governo dela, uma que ela assume a responsabilidade é da reforma tributária e fiscal. Isso soa como um sinal verde. Eu acho que nós temos que avançar. Okay. Bom, o empresário hoje tem um outro inimigo a combater, principalmente aquele que ou exporta ou tem que conviver com o concorrente importado. Isso. No vestuário aqui é uma situação muito clara, né? Não é diferente. Aqui no Paraná Business eu conversei com alguns empresários que se queixaram dessa situação, Isso. do algodão sendo exportado, do produto chinês chegando muito barato, especificamente para esse tipo de situação. Como trabalhar para 2011? Infelizmente, a questão do câmbio é uma questão que não é um passe de mágica, né? Não vai ter um presidente que seria maluco de elevar, que nem faz o governo chinês, por exemplo, de fazer uma paridade e sempre estar segurando as exportações. Isso é uma política monetária, uma política fiscal e, infelizmente, um país como a China, por exemplo, derrama no mercado brasileiro commodities e não só commodities, outros produtos que vêm invadir o nosso mercado, jogando o nosso preço para baixo no mercado interno e inviabilizando a nossa exportação, porque o nosso câmbio também está desfavorável para exportar. Mas isso é uma dinâmica que, infelizmente, a gente não pode mudar. O que a gente pode fazer é continuar gritando, continuar reclamando. Quem sabe, uma hora dessas, os ventos sopram diferente e o mercado volta a se tornar atrativo para a exportação. Passando desse cenário nacional, agora para a nossa discussão no Paraná e voltando para a questão do salário mínimo, que aqui é diferente, né? Se tem gente reclamando de 545 no Brasil, aqui no Paraná surgiu uma proposta de 841, quase R$300 a mais de proposta para o salário mínimo. Para o empresariado está difícil de conviver, porque foram vários aumentos consecutivos, né? Na realidade, essa pressão que o governo acaba incentivando através de uma Secretaria do Trabalho, e não é essa desse governo instalado nesse momento. Na verdade, isso já vem de alguns anos. Isso só veio para, infelizmente, tumultuar a relação entre indústrias e os trabalhadores, comércio, os trabalhadores, o setor produtivo em geral e os trabalhadores. Porque esse percentual, essa diferença de R$300, realmente torna praticamente inviável na hora das negociações. Então, é uma situação que é difícil da gente chegar e se sentar numa mesa de trabalhadores com um percentual já jogado à frente, 10, 10,5%. Você prevendo um PIB que vai ser de tanto, como se fosse simplesmente assim, como se o empresário tivesse uma máquina de fazer dinheiro, né? Infelizmente, o que tem que regular é o mercado. E o mercado, nesse momento, ele está se autorregulamentando. O mercado que está muitas vezes mostrando em alguns setores que ele tem que pagar mais, outros um pouco menos, outro tem que ter uma melhor discussão. Eu acho que o papel do governo era não tomar um partido, mas realmente ser um indutor do desenvolvimento estadual e se colocar nas mesas de negociações. Promover essa negociação. Promover a negociação, não estimular esse conflito. Um valor. E praticamente tem sido assim. Nos últimos anos, nas últimas edições, e parece que pode ser assim também agora, né? A gente espera que não, acho que estamos num grau de maturidade diferente, temos um novo governo, né? Não é só porque é o Beto Richa, que é o governador, e o secretário de Trabalho é o Romanelli, que, digamos assim, que é uma mudança de curso. Eu acho que o governo ele tem que induzir a que haja uma ampla negociação, não vir com um percentual carimbado e pronto, e isso tem que ser isso daqui. Bom, a FIEP essa semana já divulgou uma nota alertando para essa situação, dizendo que, havendo aumento, ele tem que ser mais próximo do que a realidade da inflação, não um ganho tão alto nesse momento, né? Praticamente porque o empresário está pedindo socorro. E veja, essa nota, ela só saiu depois que um grupo formado por as outras entidades que representam o setor empresarial de todo o estado, da agricultura, do comércio, de serviços e os demais, foram em conjunto procurar o governador e levar as preocupações do setor produtivo do estado do Paraná.
Depois dessa reunião, o governador já sabe da posição desse chamado G8, vamos dizer assim, que a FIEP ela integra. Depois disso é que saiu essa nota, manifestando o desejo e a preocupação, na verdade, de tudo isso que está acontecendo quando se eleva um percentual muito acima até de um percentual de uma inflação passada ou até visão de inflação futura. Qual pode ser o canal de diálogo, a porta de entrada de diálogo para a FIEP com o governo antes de aprovar um novo salário mínimo? Seria, teoricamente, a Secretaria da Indústria e Comércio, mas houve aí um receio de que a Secretaria também pudesse estar apoiando esse valor mais alto? Como é que fica essa questão? Na verdade, o governo delega para a Secretaria do Trabalho que faça essa interface, né? Então nós queremos acreditar que o melhor canal é pela Secretaria do Trabalho. O que nós estamos querendo talvez seja uma mudança de postura, né? Assim como a Secretaria do Trabalho, o industrial também é um trabalhador. O industrial não está numa outra ponta. Ah, mas está acima. Não, não estamos acima. Porque eu acho que o industrial, o comerciante, que ele achar que ele tem que explorar o trabalhador, ele está numa via inversa do que está caminhando toda a humanidade. Hoje nós temos que caminhar num consenso, né? E o consenso é justamente sentar para negociar. Eu vejo o senhor aí muito à vontade para falar dessas questões, porque convive aqui no ambiente da diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, hoje ocupa a posição de vice-presidente. Perfeito. E possivelmente aí vai estar colocando o seu nome para comandar todo esse setor industrial no Estado, né? De onde é que partiu essa intenção? Como é que está essa sua disposição para alçar esse voo aí? Exatamente. A disposição é das melhores possíveis, intenções, então, nem se fala. Agora, se você fizesse essa pergunta para mim há 90 dias atrás, eu ia te dizer até, isso era quase impossível de acontecer, porque não vou fazer que nem aquela Miss, né, que depois de 30 candidatas concorre e é rainha, assim, mas eu não esperava por isso, né? Não, absolutamente não esperava por isso, porque a minha indicação, ela saiu do setor do vestuário, a qual eu represento. O presidente Rodrigo, ele, depois de ouvir vários segmentos representativos da FIEP, e já que já estava nas ruas algumas candidaturas, ele percebeu que ele tinha que precipitar esse momento. E nessa precipitação desse momento, ele foi ouvindo vários segmentos, ouviu metal mecânico, ouviu construção civil, outros que têm representatividade na Força Industrial do Paraná, e eu tive essa indicação dentro do setor têxtil do vestuário, e que, para minha surpresa, com a adesão das outras entidades, e hoje eu represento realmente uma chapa que estamos em formação dela, até sexta-feira a gente tem que finalizar tudo isso, uma chapa realmente que nasce dentro do seio da federação, uma vez que nós temos vários diretores que já estão dando uma continuidade do trabalho, um projeto que iniciou há quase 8 anos atrás, 7 anos e pouco atrás, e que eu faço parte dessa diretoria. Então temos um compromisso de continuidade em muitos trabalhos. Agora quer dizer que está tudo certo, não tem que mudar nada? Não, absolutamente. Nós temos muitas correções que nós temos que fazer, nós temos que sentar agora com os sindicatos que representam, e são esses sindicatos que vão votar no próximo presidente, ouvi-los e saber quais são os seus anseios, quais são as suas demandas e quais são as suas contribuições para a próxima gestão. Então, estou muito à vontade, muito tranquilo, estou nesse movimento empresarial, sindical, desde 88 aproximadamente, que eu me envolvo ativamente nesse meio. Acompanhou a história aí se não diretamente ligado a toda a federação, mas em associações comerciais, em sindicatos em sindicato do meu setor, em movimentos empresariais. Na minha região, por exemplo, na década passada, não tinha celular, só tinha Curitiba, Londrina, Maringá, por exemplo, né? A gente tinha que sair vindo em caravana com empresários de lá, fechando o comércio, fazendo, vamos dizer assim, algum tipo de greve para chamar a atenção que a gente precisava de celular no Sudoeste, né? Okay. Então, esses movimentos que sempre me moveram. Não tenho nenhuma ligação político-partidária. Eu acho que a FIEP ela não pode ser, não pode ter um partido que comanda. Isso que eu queria perguntar para o senhor. O que é importante para o empresário da indústria atualmente? A FIEP hoje no sul do país, quem sabe aí pela força das ações e de imagem que ela ganhou ultimamente, ela hoje se situa como uma grande entidade empresarial, não só do Paraná, mas de todo o sul do país. No cenário nacional, inclusive. É correto dizer, importante dizer, que hoje o empresário da indústria aqui no Paraná quer essa entidade de representatividade política, trabalhando com governos, mas quem sabe não para governos?
foi na essência da pergunta, né? Não para. Nós temos que transitar em qualquer ambiente, seja no ambiente do partido A, no partido B, do partido C. Temos nesse momento uma mudança no governo do Estado, uma mudança do grupo político, uma renovação. Se nós ficarmos atrelados a um único partido, andando com ele, como é que nós vamos reivindicar a classe empresarial, os nossos sindicatos, os empresários, que muitas vezes acabam até se afastando, percebendo assim, a FIEP acaba muitas vezes se tornando até alguma coisa política. Absolutamente.